Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de estilo criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro Missa do Galo, Variações sobre o mesmo tema, que é uma coletânea de contos inspirados na Missa do Galo, do Machado de Assis. É um livro totalmente diferente, né, do que eu estou acostumado a trazer aqui. Eu falo muito de fantasia, muito de um pouquinho de horror, um pouquinho de sci-fi também, que é o meu gênero favorito. Mas eu, na verdade, já li de vários gêneros, tá? Antes de ser um leitor de fantasia medieval, sempre fui um leitor de várias fontes diferentes, que eu sempre gostei de conhecer novos olhares diferentes, sinceramente. Acho que isso enriquece muito, né? Não se prender a um gênero enriquece muito qualquer pessoa, principalmente escritores. Então esse é o livro aqui que eu já li. Eu li esse livro na faculdade. Eu tinha aqui uns 20 anos, 19 anos quando eu li esse livro. E eu tava pegando os livros que eu não falei ainda lá no minha estante, vi esse e falei, quer saber? Bora. Na verdade, tem uma breve história. Tá uma bagunça aqui no meu quarto. Tá sempre uma bagunça no meu quarto, mas porque eu estava ontem pegando livros, escolhendo livros para falar. Aí eu queria saber, vou pegar todos os livros brasileiros que eu não falei ainda, que eu já li, que eu gosto, e peguei. Eu peguei uns quase 10 livros que eu peguei, né? Estão aqui agora espalhados. Já estou já falando deles já. Esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou gravar hoje. Já falei já do Bianco, já falei já de Tormenta, são mais a minha praia, né? Mas enfim, então eu peguei vários livros, vou falar, são os próximos que eu vou falar aqui no canal, né? E eu não podia deixar de falar desse livro aqui, porque Machado de Assis é um autor assim espetacular. Quem acha que jovem não tem que ler Machado de Assis tá falando besteira, tá? Eu acho que tem realmente livros que são mais pesados, tem realmente livros que são mais complexos, né? Mas sim bons livros clássicos que nós podemos apresentar para qualquer leitor de quase qualquer idade. Quase, porque esse livro aqui eu não recomendo para garotada, não recomendo para pré-adolescente, mas de um adolescente em diante já pode já ler esse livro aqui muito tranquilamente, tá? Então é um livro que é excelente assim, até para professores trabalharem em sala de aula também, e para qualquer leitor, seja que é muito interessante. Enfim, então é por isso que eu escolhi esse livro aqui para falar, e essa aqui é a minha análise de escritor. Então é para leitores que querem conhecer mais a fundo a escrita e os livros que gostam, ou então livros que podem desejar ler, né? Se você está pensando em ler ou não um livro, essa análise também pode te ajudar a decidir se vale a pena ler ou não. E também é uma análise para escritores que buscam melhorar a sua escrita criativa. Então eu vou falar aqui 4 tópicos bem interessantes sobre Missa do Galo, variações do mesmo tema. Que, vamos lá, como que Machado de Assis, acho que é o ponto forte dele, por isso que vale tanto a pena ler Machado, mas o que eu mais gosto nele é como que ele usa aquela regra clássica de mostre e não explica, sabe? Que a gente fala, caramba, eu prefiro mostre primeiro, explique depois, né? Eu acho que é um bom modo de você contar a sua história sem ficar também meio chata a leitura, né? Meio ruim a leitura, porque é muito chato quando o autor fica só explicando e não mostrando nada. Isso quebra muita coisa na leitura, sinceramente. Mas o Machado de Assis, ele vai além de mostrar e não explicar. Ele mostra com sutileza e não explica nada. Esse é o grande diferencial do Machado de Assis. E esse que é o poder dele nessa história aqui. Porque a Missa do Galo, caso você não conheça a sinopse da história, é um adolescente, um garoto que está na casa do tio, e ele quer assistir a Missa do Galo. Então ele está fazendo hora para ir para a Missa do Galo, que é tarde da noite, e ele está meio com sono, então ele está ali fazendo força para não dormir. E aí ele tem uma conversa com a tia dele, que na verdade é a esposa do tio dele, sabe? E essa conversa, né, fica muito aberta à interpretação, tá? E gera muitas dúvidas do que de fato aconteceu e não aconteceu, no fim das contas, nesse diálogo entre esse rapaz e essa tia. E o Machado de Assis, ele conduz essa proposta dele com uma sutileza que é espetacular, que é difícil de reproduzir, sinceramente. Eu acho que acho que eu preciso aprender a ter um pouco mais de sutileza com o Machado, sinceramente. Acho que a maioria de nós, né, tem isso a aprender com ele, né? Mas esse que é o truque dele, esse que é a cartada dele, esse que é o golpe dele mais poderoso.
Ele narra, ele mostra com sutileza e não explica nada. E aí fica uma leitura muito saborosa, sabe? Fica muito palatável, é muito... cara, dá gosto de ler. Esse conto do Machado de Assis é um conto que dá gosto de ler se você for adolescente ou mais velho, né? Ou já passou da adolescência, pode ler esse conto. Acho que se você pesquisar agora na internet, você já encontra ele para já de graça na internet já, sabe? Te garanto que dá gosto de ler esse conto do Machado de Assis. Eu acho que, para conhecer Machado, é uma excelente primeira história para ler dele. Sinceramente, se você nunca lê Machado, acho que Missa do Galo é um bom começo. E ele consegue isso dessa forma. Ele mostra o gosto, né, que ele te conduz para devorar esse conto. É isso. Mostrar com sutileza e não explicar nada. E você tira as suas conclusões. O próximo passo já comecei a falar um pouquinho já, é como que ele narra usando reticências para a imaginação. Como ele é muito sutil e como ele não explica nada, a sua mente vai completando as lacunas. Você decide, ou você, eu Bernardo, decido ficar em dúvida. Sinceramente, tem gente que imagina o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Tem gente que tenta interpretar. Eu mantenho a dúvida, sabe? Eu acho que porque esse que é o ponto, o próprio protagonista, ele tem dúvidas do que aconteceu e não aconteceu, sabe? A perspectiva dele é imprecisa. Então acho que a graça é essa também. Eu, Bernardo, não tiro conclusões do que aconteceu. Eu pego a informação, degusto elas e deixo por isso mesmo. É como eu gosto de interpretar essa história. E você pode interpretar como você quiser. Pode ter acontecido alguma coisa, pode não ter acontecido. Inclusive, recomendo que você bote Missa do Galo, Machado de Assis, também na internet. Procure por vídeos, porque tem várias adaptações em teatro, em curta-metragem, tá? Eu já vi em sala de aula. Na faculdade eu vi um curta do Machado de Assis que está na internet, para você ver também de graça. Mas é um curta de 20 minutos, é um episódio de uma série. É meu favorito. Pesquisa Machado de Assis, Missa do Galo. Procura esse curta-metragem de 20 minutinhos. Né? É fácil de encontrar, né, no ferramenta de busca aqui na internet. É meu favorito. Tem outra que é bom também, mas eu não gosto tanto, porque eu prefiro muito essa, né? Mas é muito boa, que é também uns 9 minutos, 10 minutos. Também é mais rápido, né? Pra quem quer algo mais também dinâmico também. Então, e essa segunda eu vi como professor, né? Eu era, na verdade, um monitor, né, de uma escola, e a professora passou essa curta-metragem para os alunos também do ensino médio. Então eu tive a experiência de assistir dois curta-metragens do mesmo conto, né? Uma como aluno na faculdade, outra como monitor numa escola, né, com a garotada ali, já conhecendo já desse livro. Então foram duas coisas bem interessantes. E tem também várias peças teatrais também que adaptaram também esse conto aqui. Então, enfim, escolhe um, assiste, que vale muito a pena. Mas e por que eu tô falando disso? Porque, como eu falei, esse conto, né, ele deixa muitas reticências para a sua imaginação. E as adaptações em curta-metragem, em teatro, acaba que você vê você acaba conhecendo a visão específica de um diretor, de um roteirista, de alguns atores também. Então, as respostas que são legais que você tem para você, essas pessoas deram as delas, o que é válido, né? A graça é essa, a graça é a gente realmente conhecer variações sobre o mesmo tema, né? Esses aqui, como eu falei, são contos com autores famosos, né? Inspirados, baseados na Missa do Galo. Mas vamos estender aqui, né? Não só para o livro, mas também para a transmídia, também para o audiovisual também, que isso também foi feito não só nesse livro, mas foi também através da arte também de outras formas. Esse que é o poder, né, do Machado de Assis. É assim que ele instiga a nossa criatividade, a nossa imaginação, sabe? E vários outros autores, no fim das contas, deram o seu olhar também para essa história. Então, e esse conto é convidativo para você, como leitor ou leitora, também interpretar a sua forma, né, para autores e autoras também recriarem a história ou imaginarem o que aconteceu depois dessa história também, né? E também para atores, diretores, etc. também. E vai ser através disso. Reticências para a imaginação.
Terceiro ponto é que o Machado de Assis, isso é uma coisa muito comum dele, e que está bem presente nesse conto aqui, ele conta histórias que poderiam acontecer. Isso é outra coisa assim, que é muito interessante também. Você sente, quando você lê qualquer livro do Machado, você lê, você sente que essa história poderia ter acontecido, poderia ser real, sabe? E não só nos fatos que ele narra, mas também no modo como ele narra. Isso que é, assim, genial do Machado. Então, essa história, e sinceramente, sendo assim, realista, essa história deve ter acontecido de alguma forma, porque a gente tem isso acontecendo, a gente tem vários casos de jovens que moram com X para poder estudar, por qualquer motivo que seja, sabe? E que acabam tendo novas vivências, né? E tipo, esse é um ponto também, tipo, eu já vi vários relatos, né, de jovens colegas meus, né, que foram chegando na puberdade e olharam para uma tia e, pô, essa tia aí, né, ela não tem laço sanguíneo comigo, ela é muito bonita, né? Eu já vi relatos assim de verdade, sabe? Então, você possivelmente já ouviu já algum tipo de relato, né, da pessoa que chegou na puberdade e olhou assim para algum adulto ou adulta, né, que estava lá desde sempre, mas olhou com novos olhos, né, tipo, nossa, essa pessoa aí, né? E esse é um dos temas que esse conto aborda. E para você ver, mesmo sendo um contexto que eu não vivi, porque esse conto é de outro tema, de outra época, né? É um conto de um outro lugar, né? Não se passa no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, na capital, né? Se passa na cidade menor. Mas mesmo sendo assim diferente, eu assimilo muito essa história para a minha realidade e você possivelmente vai também assimilar para a sua realidade. Então, é uma história que alguém poderia me contar. Né? É isso que é o ponto. Você sente que essa história, alguém poderia ter te contado essa história, poderia ser uma história da sua família, poderia ser a história da família de alguém que você conhece. O Machado conta esse tipo de história, né, que poderiam ser reais. Então, isso é uma coisa que é muito interessante nele e que faz você tanto imergir quanto também faz a sua mente borbulhar, né, e interpretar também de mil formas também. Para finalizar, eu falei muito aqui do conto do Machado, né, da própria Missa do Galo, mas devo dizer que o grande diferencial desse livro aqui, né, um dos mais motivos para esse livro é, como diz o subtítulo, variações sobre o mesmo tema, que tem aqui eu li na época, o trabalho que eu fiz na faculdade foi com a versão do Altran Dourado. Estou revendo aqui os autores, né? Tem Antônio Calado, Altran Dourado, Julieta de Godoy Ladeira, Lígia Fagundes Telles, Nélida Pinhon e Osman Lins. São os autores desse livro aqui. Se não me engano, foi a Lígia Fagundes Telles que ela conta que ela recebeu o convite para escrever um conto, né? E achou um absurdo, né? Como assim? Vocês querem que eu escreva algo inspirado em Machado de Assis, sabe? Que absurdo, né? E ela recusou na hora. Falou, não vou escrever isso. A ideia de vocês é herética, né? Não outras palavras, mas ela achou um absurdo, né? Que a ideia do livro achou absurda. E ela recusou. E ela chegou em casa e, pum, pensou na história. E ela falou, a telefone falou, então, pensei na história, vou escrever. E aí ela entrou para esse livro aqui. Mas alguns contos são a história de outro ponto de vista, é a história reimaginada, recriada. Outros contos contam uma sequência, né, como se fosse a continuação, o que aconteceu depois dessa Missa do Galo, o que aconteceu de repente um tempo depois, ou de repente anos depois da Missa do Galo. Então, ver como outros autores consagrados se inspiraram para criar novas histórias, né, mas todas elas ao redor da Missa do Galo do Machado de Assis é fantástico, sabe? E é um exercício que eu acho que é muito válido para qualquer autor. Eu já fiz esse exercício, fica aqui a dica para você também exercitar. Quando eu estava fazendo uma oficina de escrita, foi, se não me engano, um conto da própria Lígia Fagundes Telles, que é Natal na Barca, e o dever era reconte esse conto de outra perspectiva, né? E cada aluno escolheu ali a perspectiva do bebê da história, né? Teve outro que escolheu era o bebê crescido, né? Agora adulto, contando, né, a história da mãe, né? A mãe conta que um dia estava na barca no Natal, né? E teve também um autor que escreveu
da perspectiva do barco, da barca, né? Foi maravilhoso ver, né, a barca contando aquela história, foi muito legal. Eu escolhi a perspectiva da morte, né? É um conto que ainda tá na internet, esse conto. Quando eu vou pegar ele, vou revisar ele e vou lançar de novo ele. Mas eu tive essa ideia, tipo, cara, eu senti que a morte era um tema desse conto de Fagundes Telles, e eu contei da perspectiva da morte. Como é que foi a morte observar aqueles eventos. E foi interessante, a gente ler uns para os outros, né, nossas perspectivas, e cada um escolheu uma visão diferente, né, a gente não combinou, a gente não se falou, mas cada um de nós teve uma ideia diferente, contou uma história diferente, né, ao redor desse conto da Lídia Fagundes Telles, Natal na Barca. Foi muito legal. E é mais ou menos a ideia desse livro aqui, né, pegar um livro de um autor consagrado e recontar. Então recomendo, inclusive, que você faça isso também, para você também praticar a sua escrita. Escolhe um conto que você adora e se inspira nele e cria o que você quiser. Pode ser uma continuação, pode ser recontar a história, pode ser uma história sua, mas inspirada assim, com referências bem nítidas no que te inspira. Enfim, lê um conto, se inspira nele e cria algo. Né? Vai ser bem interessante. É uma investigada bem interessante, sim, que eu acho que ajuda a gente a trabalhar muitos aspectos da escrita criativa. Isso, e é a ideia desse livro, e ficou muito interessante, ficou muito bem feito. Ficou assim, enfim, lá ficou sensacional. São autores bons e que contaram excelentes histórias, tá? Tudo isso inspirado no Machado de Assis, que é realmente... Eu acho que Machado de Assis já é o maior autor brasileiro de todos os tempos, sinceramente. Eu acho que ele é o maior autor, talvez o melhor autor brasileiro de todos os tempos. Então eu não acredito em leitura obrigatória. Ninguém deveria ser obrigado a ler nada, sinceramente. Já temos que ler para passar de ano na escola, e aí cabe aos professores definir. Eu não estou dialogando com alunos, não estou dialogando com professores de forma assim direta, não estou dizendo o que tem que ser passado na escola. Não cabe a mim decidir isso, cabe aos professores decidirem isso. Mas fora da escola, fora do trabalho, fora das suas obrigações, tá? Eu acho que você tem que ler o que você quiser ler. E eu só digo assim o que eu acredito que vale a pena ler. E Machado de Assis vale muito a pena ler. Eu acho que o brasileiro que não lê Machado está perdendo uma excelente oportunidade, está perdendo excelentes leituras. Dito isso, cabe a você decidir se vai ler, quando vai ler e como você vai ler. Tá? É nisso que eu realmente acredito. Tratando-se de currículo escolar, é outra história, outro debate que eu não tenho autoridade nenhuma para ficar opinando, mas eu acho que esse livro aqui seria um ótimo livro para ser lido também, com certeza no ensino médio, talvez aí no final do ensino fundamental. Só acho, né? A minha opinião de um mero mortal. Então, comenta aqui embaixo também um conto que te faz também ter essas ideias. Né? Diz um conto que você leu e instigou a sua imaginação e te fez ficar, pô, peraí, o que aconteceu, o que não aconteceu, sabe? Que você foi ali preenchendo as lacunas do que de fato aconteceu ou não. Comenta aqui embaixo para a gente expandir também esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, siga mais alguém que pode se interessar por esse conteúdo. Compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia. Então até o próximo vídeo e a gente se esbarra pelo multiverso.